Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez, trazendo para vocês hoje uma aula sobre notação científica e potência de 10. Eu resolvi fazer essa aula porque uma coisa que eu vejo muito uma dificuldade que muitos alunos têm é com relação à manipulação de potência de 10. Seja em, também trabalhar com potências de 10 associadas a unidades, multiplicação, divisão e propriamente a gente entender qual a diferença de você escrever uma potência de 10 e de você escrever uma medida em notação científica, que é diferente. Bom, então eu dividi aqui em 3 partes. Primeiro a gente vai ver algumas propriedades de potências que são importantes para a física. É claro que é importante que você saiba todas, mas eu vou falar das 3 principais. Vamos falar da relação entre as unidades de medida e as potências de 10. E, por fim, vamos falar de notação científica. Então, a primeira propriedade de potência que a gente precisa entender é a multiplicação de potência de mesma base. Eu vou trabalhar aqui só com potência de 10, mas isso vale para qualquer potência que tenha a mesma base. A base 2, base 3, 4, 5, x, y, z, qualquer uma. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenha aqui uma potência 10 elevado a 7, por exemplo, vezes 10 elevado a 4. Como funciona uma multiplicação assim? Na multiplicação assim, a gente repete a base ó, é o 10. Então, 10. E o que a gente faz com os expoentes? Os expoentes a gente soma. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Soma os expoentes. Então, 7 mais 4. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a 11. Mas a gente tem que ficar atento, porque a soma ela acontece mesmo se a gente tiver potências de sinais opostos. Por exemplo, ó, vamos botar aqui 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a menos 9, por exemplo. Então, a gente vai repetir a base e somar esses dois. Então, vai ficar 8 mais menos 9. Isso aqui vai ficar 10 mais vezes menos, menos. Então, 8 menos 9, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 1. Ok? Só para a gente fazer um último exemplo, se a gente tiver dois expoentes negativos, vou botar aqui 10 a menos 6 e 10 a menos 8. Então, ó, é sempre a mesma regra. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais menos 8. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 6 mais vezes menos, menos 8. Então, isso aqui vai ficar menos 6 com menos 8, vai dar menos 14. Ok? Então, sempre que você tiver multiplicação de potência de mesma base, é um mantra que você tem que repetir, que você tem que gravar, né? Vou botar aqui, puxar uma seta aqui para baixo. Então, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base. E soma os expoentes. Ok? Então, essa foi a primeira propriedade. A segunda, a divisão. Se na multiplicação a gente somou os expoentes, na divisão a gente vai subtrair os expoentes. Então, subtrai os expoentes. Ok? Então, vamos partir para os exemplos. Ó. Vamos pegar aqui, ó, 10 elevado a 9
sobre 10 elevado a 4. Então, ó, divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. O 9 menos 4. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a 5. Vamos pegar um outro exemplo, da mesma forma que a gente fez antes. Ó. 9. Vamos pegar aqui 10 elevado a 7 agora, né? E vamos pegar um expoente negativo embaixo, menos 6. Então, ó, mesmo que tenha um número negativo embaixo, eu realizo uma subtração. É a regra, é a propriedade. Então, repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos, o número de baixo é menos 6, então menos 6. Então, isso vai ficar 10 elevado a 7, menos com menos dá mais 6. Então, 7 mais 6, 10 elevado a 13. E se a gente tiver dois negativos, que eu vou botar aqui embaixo, ó, por exemplo, 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 9. Então, isso aqui vai ficar, eu vou repetir a base, faz o mesmo processo e subtrai os expoentes, o de cima, menos 5, menos o de baixo, menos 9. Então, eu vou, repito aqui o 10, menos 5, menos com menos, mais 9. Então, menos 5 mais 9 dá 4. Ok? Então, aqui, ó, da mesma forma que o outro, a gente vai botar aqui, ó. Então, divisão de potência de mesma base. Repete a base. E subtrai os expoentes agora. Subtrai os expoentes. Ok? E a última é mais tranquila, né? Que é a potência de potência. O que é isso? Isso acontece quando você tem, por exemplo, você já tem um número, por exemplo, 10 elevado a 3. Ele já está aqui. Só que você precisa elevar ele ao quadrado. Um exemplo, né? Como que eu faço isso? Quando a gente tem uma potência de uma potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou fazer aqui 3 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a 6, ok? Isso aqui vale para qualquer sinal, até porque com a multiplicação fica um pouco mais simples. Por exemplo, 10 elevado a 4 elevado a menos 4. Isso aqui vai ficar, eu repito a base e multiplico os expoentes. 4 vezes menos 4. Então, isso vai ficar 10 elevado a mais vezes menos, menos 4 vezes 4, 16. Aqui, ó, vou pegar um exemplo agora com dois negativos. 10 elevado a menos 3 elevado a menos 5. Isso aqui vai ficar, repete a base e multiplica os expoentes. Então, menos 3 vezes menos 5. Isso aqui é igual 10, repetir a base, né? Menos vezes menos dá mais, 3 vezes 5, 15. Ok? Então, aqui a gente multiplica as potências. Quando a gente tem isso aqui, a gente multiplica as potências. Multiplica os expoentes, né? Beleza. Então, aqui ó, só para a gente fazer o mantra, né? Que a gente tem que repetir a receita de bolo é repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? Bom, essas são as propriedades de potência que a gente vai precisar mais em física. São as que mais aparecem. A gente pode falar, é muito comum, principalmente quando vai mexer com eletricidade, no primeiro ano com gravitação, que tem valores muito altos. No segundo ano é comum usar quando a gente trata da equação de Clapeyron, né, que tem lá o número que às vezes que tem
a constante real dos gases e tal, pode dar um número muito alto de pressão também. Então, já no terceiro ano, na questão da força elétrica, força magnética, tudo isso, até em química, né, você usa também, às vezes, um expoente desse, principalmente quando você trabalha com número de Avogadro, essas coisas. Bom, então vamos lá. Continuando, aqui a gente vai relacionar algumas unidades de medida e potência de 10. Como assim unidade de medida? Aqui eu não botei nenhuma unidade de medida ainda. Mas é comum a gente usar alguns prefixos com essas unidades de medida. Por exemplo, a unidade de medida de comprimento é o metro. Mas e o centímetro? E o milímetro? Bom, se vocês observarem aqui, ó, aqui tem ó, o cento e o mili. Na verdade, isso são prefixos, né, ou subdivisões daquela unidade de medida. A unidade de medida original é o metro. E aí a gente usa essas divisões para poder facilitar. Para poder, por exemplo, você está trabalhando com um valor que é muito pequeno em metros. Então você usa um desses prefixos aqui, uma subdivisão dessas, para poder você não ter um número muito grande. Mesma coisa se você está tratando de distâncias muito longas, você usa, por exemplo, o quilômetro, ao invés de usar o metro. Então, esses prefixos eles podem ser utilizados em para qualquer unidade de medida, não só para o metro, não só para a massa, por exemplo, para o grama, né, que a gente usa quilograma, miligrama. Pode ser usado também, como esses dois aqui, a gente pode usar para dados de computador, como gigabyte, megabyte, o mega também para toneladas, né, que tem o megaton, né, que seria uma unidade que fala, né, que quando você tem uma explosão, aí em tantos megatons de dinamite, significa dizer que aquela explosão equivale a uma explosão de tantas megatoneladas de dinamite. É isso que quer dizer. Então a gente tem vários, eu coloquei aqui os principais, os que mais aparecem nos problemas de física. E repara que eu botei na tabela da direita uma potência equivalente. Então, o que isso significa? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, quilograma. Aqui, ó, vou botar aqui em cima. Aqui, ó. Então, quilograma. Então, isso aqui ó, tem um K aqui. Isso significa que eu posso pegar isso aqui e dizer que é uma quantidade 10 elevado a 3 gramas. Por exemplo, 2 quilogramas. Isso é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a 3 gramas. É como se eu trocasse essa letra aqui por essa potência de 10. Isso é muito importante, a gente trocar por essas potências, quando a gente está fazendo algum exercício de física, porque se a gente não coloca, né, essas potências, a gente pode incorrer num erro de unidade. Né? Por exemplo, quando a gente trabalha com força, no caso a força elétrica, por exemplo, a gente usa toda a força, na grande maioria das vezes é medida em Newton. E para a gente medir uma força em newtons, a distância tem que ser medida em metros. Então isso significa, se você tiver, por exemplo, milímetro, micrômetro, você vai ter que trocar esse mzinho, esse mi, isso aqui, ó, essa letra aqui é um mi, é uma letra grega, mi. Você vai ter que trocar isso por essa potência de 10. Por exemplo, ó, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho carga elétrica. Aí o problema fala que eu tenho 7 milicoulombs, que é a unidade de carga elétrica. Quando eu for fazer a conta, eu não posso deixar só 7. Eu tenho que usar a unidade padrão, que é o coulomb. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui tem um M minúsculo. Volta na tabela. Ó, M minúsculo é mili. Então, eu vou trocar esse M por 10 a menos 3. Então, isso aqui vai ficar 7 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. E aí, quando eu for fazer a conta, eu coloco isso daqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho
num certo problema de eletricidade mesmo, ou então de algum problema que envolva uma distância que está em centímetros. Por exemplo, 14 centímetros. Para eu poder escrever isso aqui, essa distância tem que estar em metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara que está aqui, 14, e vou pegar esse C minúsculo, ó, ele está aqui. Então, eu vou trocar ele por... Ó, C está aqui, 10 a menos 2. Então, 14 vezes 10 a menos 2. Ou vamos supor que eu estou lá fazendo um exercício de velocidade mesmo, cálculo de velocidade. Aí o problema deu o tempo em segundos, mas deu a distância em quilômetros. Não tem como você dar a resposta em unidade do SI em quilômetros por segundo. Para a unidade do sistema internacional, você vai ter que pegar esse quilômetro e transformar para metro. Então, ó, vamos supor que você tem aqui, sei lá, 7 de novo, 7 quilômetros. Então, ó, um K maiúsculo, o K maiúsculo está aqui, ó. Então, vou trocar ele por 10 a 3. Então, isso aqui são 7 vezes 10 a 3 metros. Isso aqui só para a gente exemplificar, gente. Isso aqui vai depender do exercício que você for fazer, certo? Isso aqui é para... Qual que é o ponto importante aqui? É vocês lembrarem que essas letrinhas que às vezes vão aparecer nos enunciados, vocês eventualmente vão ter que trocar pelas potências de 10 que estão aqui nessa tabela ao lado, ok? Então, vocês têm que ficar atentos a isso. E aqui os exemplos só para vocês verem como fazer isso. E por fim, tem a notação científica. Ó, repare aqui, ó, nesses últimos exemplos que eu fiz, alguns desses números aqui estão em notação científica. O outro não. Por exemplo, esse aqui não está. A gente vai ver por que agora. Mas isso, eu estou usando uma potência de 10 para descrever ele, mas ele não está em notação científica. Então, primeiro, o que é a notação científica? A notação científica, a gente fala notação, essa notação, ela quer dizer uma forma de se escrever. É uma forma de escrita. Então, a gente vai escrever de forma... É uma forma de escrita específica para a ciência. Ela é usada para a gente representar números que são muito grandes. Esses números que são muito extensos, né, muito longos, podem representar valores muito grandes ou muito pequenos, mas, de qualquer forma, são números muito longos. Por exemplo, a gente vai ver aqui depois, ó, a massa do planeta Terra em quilos e o tamanho de uma célula de uma bactéria, um tamanho médio, né? Então, são números diferentes. Esse aqui, por exemplo, a massa da Terra é um valor muito grande. E o tamanho de uma célula é muito pequeno. Mas os dois números, ó, são longos. Para a gente não ter que ficar escrevendo toda hora esse monte de zero aí, a gente usa a notação científica. Mas a notação científica ela tem regras. Qual que é a regra para a gente usar a notação científica? A notação científica ela tem que ser um número x vezes 10 elevado a um número y. O que isso quer dizer? Ah, e tem mais duas coisas importantes aqui. Esse x ele tem que ser um número que está... Ele pode ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E esse cara aqui, ele tem que pertencer aos números inteiros. Ok? Os números inteiros, o que são? São todos os números positivos e negativos sem vírgula. Ok? Esse cara aqui pode ter vírgula, quantas casas for necessário. Esse aqui não. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer os exemplos? Aqui, ó. Como que a gente vai fazer? Como que a gente quer escrever? Como que a gente vai escrever esse número aqui nesse formato? Primeiro, ó, eu tenho que dar um jeito de escrever esse número aqui todo como um número que esteja entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? Ó? Esse número aqui é como se ele tivesse um vírgula zero aqui, certo? Todo número tem isso. Então, ele tem uma vírgula aqui no final. Ó. Então, eu vou andar com essa vírgula até que eu tenha um número que está entre 1 e 10. Então, ó, eu posso andar até aqui, por exemplo.
Andei até aqui, andei 6 casas. Mas o número que eu tenho para cá, para a esquerda, ele está entre 1 e 10? Não. Então, eu vou continuar andando até que eu tenha um número entre 1 e 10. Então, para isso, eu vou ter que andar com a vírgula até aqui. Que aí eu vou ter 5,98. Se eu botasse aqui, eu teria 59,8, que é maior que 10, então não pode. Ou se eu botasse aqui na frente, eu teria 0,598, que é menor que 1, então não pode. Então, ó, já descobrimos quem vai ser o x aqui, ou seja, o número que vai ficar na frente. Então, 5,98. Então, a gente já sabe que vai ser vezes 10 elevado a alguma coisa. Como que a gente vai saber que número a gente vai botar aqui no 10? Aí é só contar quantas casas a vírgula andou. Se a gente ver aqui, ó, aí tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui. Isso aqui, esse valor aqui, é 10 elevado a 24 quilos. Ok? Então, eu conto o número de casas e coloco aqui. Só que tem um porém. Se o número for representar um valor muito grande, a gente vai ter que botar a potência positiva. Se o número representar um valor muito pequeno, a gente coloca a potência negativa. Outra forma de você enxergar isso é o seguinte, para a gente andar com a vírgula aqui, a gente andou com a vírgula para a esquerda. Se eu ando com a vírgula para a esquerda para montar uma potência de 10, a potência vai ser positiva. Se eu ando para a direita, a potência vai ficar negativa, ok? Vamos ver sobre isso agora no outro exemplo. Ó. Aqui ele fala do tamanho médio de uma célula bacteriana, né? Então, a gente tem que escrever esse cara aqui. Primeiro, eu tenho que escrever um número que esteja entre 1 e 10. Então, ó, vou andar com a vírgula. Aqui não dá, aqui também não, aqui também não. Aqui eu tenho 0,4. 0,4 é menor do que 1, então não pode. Então, vou ter que andar mais uma. Então, vai ficar 4,0. Então, 4. 4 vezes 10 elevado a. Aí eu vou ver quantas casas eu andei. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ter um 6 aqui. Só que é aquilo. Esse número representa um valor muito pequeno. E como a gente falou antes, ó, eu andei com a vírgula para a direita. Então, isso aqui vai ficar negativo. 4 vezes 10 a menos 6 metros. Agora, esse aqui é interessante. Ó. Aqui dá para a gente aproveitar e falar de um negócio que a gente viu antes. Você está vendo que aqui tem um 10 a menos 6? Se eu não quiser escrever isso aqui, eu posso usar um desses prefixos aqui. Ó. Esse 10 a menos 6. Então, o que eu posso escrever? Eu posso trocar esse cara aqui e dizer que o tamanho dessa célula é de 4 micrômetros. Então, e ó, se eu quiser voltar para a notação científica, é só trocar o mi pelo 10 a menos 6, como está na tabela aqui, ó, 10 a menos 6. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. E não se esqueça aí de dar like no vídeo, compartilhar com os colegas, amigos, com quem você quiser aí nas suas redes sociais. Fique à vontade aí nos comentários para postar dúvidas, sugestões também. Pode botar, professor, faz uma aula, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre... Pode sugerir os temas aí, que eu vou anotando quando tiver tempo, eu faço. Tá certo? É sempre um prazer ler e responder os comentários. E não se esqueçam, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sempre ligado aí nos próximos vídeos. Tá certo? Falou, um abraço, até a próxima aula aí. Tchau!